Palavra de Deus. A palavra nos ensina que as coisas deste mundo hão de passar, mas a palavra do Senhor permanecerá sempre. E adoração. Meu Deus pode fazer, firme a Deus está meu coração, firme nas promessas do Senhor. A promessa está de pé, sua garantia é o meu Deus. Comunhão. Veja o horário de nossos cultos, visite e compartilhe nossas redes sociais. Assembleia de Deus Central de Iguape, Rua 9 de Julho, número 169, Iguape, São Paulo, Brasil. A paz do Senhor, meus queridos. Que Deus abençoe você no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um prazer muito grande estar entrando na sua casa, estar entrando no seu lar e podermos aí meditar na palavra de Deus, né? É muito importante nós estarmos unidos como igreja para ver aquilo que o Senhor quer falar conosco pela sua infinita misericórdia, porque nós não sabemos nada, não conseguimos nada sem a ajuda do Senhor e Salvador Jesus Cristo, não é verdade? Mas Deus é maravilhoso, Ele está sempre conosco para nos auxiliar, para poder mostrar o caminho correto. O caminho, quem pode ser? Claro que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o tema do Evangelho, Ele é o tema de toda a palavra de Deus. Então, nesse momento nós vamos estar fazendo orações para buscar o Senhor e pedir a sua ajuda para podermos estar aí meditando na palavra do nosso maravilhoso e poderoso Deus. Então vamos orar em nome do Senhor Jesus, para a honra e glória do Senhor. Você coloca seus problemas nas mãos de Deus, né? Coloque as suas petições, peça para que Deus esteja nos ajudando, peça para que Deus também esteja atuando na sua casa e no seu lar e também diante daqueles que necessitam. Então vamos orar em nome do Senhor Jesus, vamos orar. Pai querido, Pai santo, nesse instante, Senhor, pedimos a sua graça, a sua misericórdia. Fala conosco, Senhor, pela sua infinita misericórdia. Pedimos o teu auxílio. O homem nada pode, Senhor, sem a tua presença, sem a sua graça. O homem não pode, Senhor, realizar qualquer coisa se não for pelo teu Espírito Santo. Ah, meu Deus, direciona as nossas vidas. Pedimos o auxílio, Senhor, de ti, para que o Senhor esteja falando conosco. Opera maravilha, Senhor, em nosso meio. Opera, Senhor, meu Pai, segundo o teu querer. Atua de uma maneira grandiosa, Senhor, para a glória do Senhor. Visita, Senhor, os encarcerados. Visita os enfermos, para a glória de Deus, ó Pai. Opera, Senhor, meu Pai, naquele que está desesperado, naquele que está, Senhor, meu Pai, totalmente desanimado. Visita, Senhor, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, os casais. Visita, Senhor, meu Pai, as crianças. Opera na vida dos idosos. Ó, meu Deus dos céus, que o Senhor esteja atuando poderosamente. Ah, Deus, no nome do Senhor Jesus, nós clamamos, Senhor, meu Pai, a Tua presença. Nós clamamos que Tu estejas nos fortalecendo, nos dando, Senhor, meu Pai, dando capacitação para fazer a Tua obra. No nome do Senhor Jesus, opera, Senhor, meu Pai, quebra todo o aguilhão e toda obra contrária, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Em nome de Jesus. Amém. Aqui em Mateus, capítulo de número 7, no versículo de número 13, que é um texto muito conhecido dos irmãos, diz assim a palavra do Senhor: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Olha só que coisa maravilhosa, né, da parte do Senhor. E nós podemos observar no início, né, desse sermão maravilhoso, que é o Sermão do Monte ou da Montanha, a palavra do Senhor diz assim, no capítulo 5, versículo de número 1. Olha só.
E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte. E assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo. Então a primeira coisa que nós podemos aqui constatar é que Jesus, ele subiu no monte e estava falando às multidões. Quem eram as multidões? Eram pessoas, né, que tinham necessidades materiais, pessoas que queriam vingança com respeito ao governo de Roma por causa dos impostos altos, porque a terra, na verdade, estava em extrema miséria, né? Veja bem, cada um tinha os seus interesses. E também, aqui diz a palavra do Senhor, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, ou seja, aqueles que dariam origem à igreja. Olha só que coisa interessante, né? Olha só. E no versículo 2, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo. Então aqui o Sermão do Monte é uma série de doutrinas e de ensinamentos que o Senhor Jesus estava ali dando às pessoas, né? Estava ali ensinando as pessoas. Olha só que coisa interessante, né? E aí a palavra do Senhor nos fala, bem-aventurados, pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, não é? Porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles acharão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Não é? Olha só. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiam os profetas que foram antes de vós. Olha só que coisa interessante, né? Olha só. E aí, no versículo 13, diz assim, vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Aí nós podemos aqui estar observando, né, como nós acabamos de ler aqui em Mateus 7, no versículo 13 a 14, né, que a porta é estreita. A porta que conduz ao reino dos céus, ou a porta que conduz à vida, né, ela é estreita. Mas por que ela é estreita? Se Jesus disse lá na frente que nós somos bem-aventurados, né? Mas essa bem-aventurança significa o quê? O cumprimento da palavra de Deus, o cumprimento das doutrinas que Jesus nos ensinou através do Sermão do Monte. Ele fala sobre diversas coisas, diversas práticas, né, que nós devemos ter no nosso dia a dia, coerente com a palavra de Deus, com aquilo que o Senhor exige de mim e de você, doutrinariamente falando, não é? Que quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós, o quê? Seremos bem-aventurados. Tá entendendo como é que é? Então, veja bem, que a porta é estreita quando eu e você queremos fazer a nossa vontade. É isso. Significa o quê? Significa que para que eu possa fazer valer a palavra de Deus, para que eu possa estar obedecendo a palavra de Deus, eu vou ter que negar a mim mesmo, negar os meus desejos, os meus anseios. E muitas vezes, meus irmãos, existe uma luta interior dentro de mim e de você, que muitas vezes não querem fazer a vontade de Deus. Mas o que acontece? Mas existe uma necessidade de que nós venhamos a obedecer a Deus, obedecer aquilo que o Senhor requer de mim e de você. Que quando, veja bem, é uma promessa, né? Obedeça a Deus e você será bem-aventurado. Obedeça a Deus
e você será o quê? Será abençoado. A sua vida será abençoada. A sua vida será uma vida próspera. A sua vida será uma vida, sim, de luta, de situações difíceis, de adversidades, de choro, muitas vezes de solidão, né? Aparentemente, porque Deus está conosco, né? Uma vida que as pessoas muitas vezes vão te olhar de uma maneira estranha. Sim, é verdade. Esta é a porta estreita que muitas vezes nós temos que passar. No entanto, nós vemos que a palavra de Deus nos informa: você é bem-aventurado, você é bem-aventurado. Tá entendendo, meu irmão e minha irmã? Olha só que coisa interessante. Então, Jesus, ele estava pregando para quem? Vamos rememorar aqui. Estava pregando para a multidão, aqueles que na verdade eram dispersos, né? Aqueles que na verdade vieram até Jesus por algum tipo de interesse, ou seja, uma prosperidade, ou seja, querer buscar um alento, ou seja, algum interesse, né? Porque a multidão, ela só quer interesses, né? A multidão só quer interesses, só quer coisas que vem encher o seu ego, alguma coisa que vem encher o seu coração. Tá entendendo? Hã? Então tem muita gente que está aí buscando a Deus para querer o quê? Para querer alguma coisa do Senhor, mas não quer compromisso com Deus. É isso que é perigoso, né? Nós estarmos aí diante de Deus e queremos alguma coisa material, queremos que Deus ele venha atuar em alguma área da nossa vida, mas muitas vezes o que acontece? Nós não queremos compromisso com Deus, e isso é muito perigoso. Mas vemos em outra parte, né, que o próprio Jesus, ele estava também ensinando seus discípulos, aqueles que iam dar origem à igreja, que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, né, versículo 1 em diante, onde eles buscam o quê? Uma intimidade maior, que é o batismo com o Espírito Santo. Olha, meu irmão, isso é muito interessante, não é? Será que eu e você queremos o quê? Queremos algumas coisas de Deus? Será que nós queremos servir a Deus de longe? Será que nós queremos apenas usufruir das coisas do Senhor, ou nós queremos um compromisso? Porque para ter compromisso com Deus, veja bem que existe a necessidade de eu e você, né, estarmos sendo discípulos, alunos, aqueles que ficam perto de Jesus, aqueles que têm intimidade com Deus. Para quê? Para que nós possamos ser bem-aventurados. E é claro, né, que nós vamos passar para a porta estreita, porque muitas vezes os nossos desejos não vão coincidir, não vão estar de acordo com a vontade de Deus, mas nós devemos passar por essa porta estreita. Mas só que essa porta estreita também, ela vai acabar o quê? Vai acabar o quê? Nos transformando, nos edificando. E Deus deu todo o aparato para que eu e você possamos estar atravessando, estar entrando nessa porta estreita. Qual é os aparatos que o Senhor nos deu? O Espírito Santo, né? A oração, o sangue de Cristo, tudo aquilo que nós necessitamos para estar andando nessa porta estreita que vai nos conduzir à vida, Jesus já fez na cruz do Calvário por mim e por você. E não existe necessidade de nós estarmos negando, ou estar negando a Cristo. Porque eu não consigo, porque para mim não dá, porque parece que tudo está difícil. Quando eu me tornei uma pessoa, um cristão, parece que as coisas estão indo de mal a pior. Meu irmão, o Senhor Jesus ele mesmo falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus ele dá ânimo para mim e para você nesta noite. Jesus ele dá ânimo, Jesus ele lança uma palavra sobre a sua vida. Aleluia, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo por mim e por você, por isso nós vamos conseguir passar por essa porta estreita. Tá entendendo, meus irmãos? E também nós vamos passar, sim. Nós temos que nos negar, nós temos que buscar a Deus, nós temos que ficar firmes na presença do Senhor, ficar inabaláveis, sabe? Ali em Efésios capítulo 6, a palavra do Senhor diz que o Senhor nos deu uma armadura. Será que você está usando a armadura? Será que eu estou usando? Será que nós estamos usando a armadura? Ou estamos deixando ela enferrujar
do lado, hein? Ah, não vou usar essa armadura, eu quero viver a minha vida. Tudo bem, você pode viver a sua vida quanto você quiser, mas só que a porta estreita, ela vai ficando cada vez mais afunilada, você está entendendo? Vai ficando mais difícil de você atravessar. Meus irmãos, nós temos que buscar nossa salvação. Temos que buscar, é só através dela que nós vamos adquirir o reino de Deus. Não existe outra forma, não existe outra maneira, não existe outro jeito, é só através da porta estreita. Ah não, sabe o que é? Eu acho que eu vou largar um pouquinho essa porta, né? Eu vou largar, acho que isso aqui não precisa obedecer, eu acho que eu vou pegar, vou fazer aí, sabe? Eu vou fazer aí vou pegar e vou fazer aí umas escolhas, né? Ah, isso aqui não, isso aqui eu vou obedecer, aquilo lá não, aquilo, isso aqui quem sabe, né? Então, se você fizer isso aí, você está fazendo um evangelho da sua forma, do seu jeito, e a porta estreita vai ficando larga. No entanto, como diz a palavra do Senhor, porque a porta larga, ela leva à perdição, e Deus não quer que ninguém se perca, né? Nós temos que tomar o cuidado, meus irmãos, para não ter um evangelho light, para não ter um evangelho modificado. O evangelho do Senhor é esse daqui, é aquilo que ele ensinou no Sermão da Montanha, né? De uma forma total. Então o Senhor nos ensina vários tipos de doutrina, né? Vemos aí que ele nos ensina sobre a oração. Olha só que coisa interessante. O Senhor nos ensina sobre o julgar o próximo, sobre o cuidado da vida. O Senhor nos ensina sobre o jejum, o Senhor nos ensina sobre a oração, o socorro aos necessitados. Olha só, meus irmãos, sobre a vingança, temos que tomar cuidado para não ser pessoas vingativas, né? Porque a vingança pertence ao Senhor. Ele nos ensina sobre isso, sobre o amar os inimigos, sobre várias coisas, né? Sobre o divórcio, sobre o adultério, a importância da lei, sobre o homicídio, né? Que só pelo fato de nós desejarmos nós temos ira contra uma pessoa, isso aí a gente já está matando aquela pessoa no nosso coração. É a mesma coisa, só falta pegar uma arma e ali executar, não é? Então é a mesma coisa, estou matando a pessoa da mesma forma. Então o Senhor nos ensina sobre todas as coisas, meu irmão. E sobre o que? Sobre as bem-aventuranças, que nós somos bem-aventurados se nós fizermos a vontade de Deus. Isso é uma coisa que nós devemos entender, não é? Não é uma coisa interessante? Então, veja bem, você que é discípulo do Senhor, né? E você que não é, se torne um discípulo do Senhor. Aceite Jesus como Salvador, deixe Jesus entrar na sua vida. Se você está longe das coisas de Deus, se reconcilie com Deus, né? Se reconcilie, porque Deus tem o melhor para mim e para você, né? A porta é estreita, mas quando nós utilizamos as armas da nossa vitória, não é? Nós vamos conseguir passar por essa porta, sim. Nós vamos conseguir, nós vamos ser vencedores, nós vamos ser pessoas que vão vão poder fazer a vontade de Deus em sua extensão. E nós sabemos que nós temos um resguardo pelo sangue do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu por mim e por você na cruz do Calvário. Então é isso, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos nós, que Deus venha nos fortalecer, tá certo? Nós precisamos muito de Jesus. Jesus é nosso rei, Jesus é a nossa fonte maior, é Ele que nos sustenta nos momentos de angústia, de tristeza, é Ele que nos dá força, porque como já foi falado, né, sem Jesus nada nós podemos fazer. Não adianta você querer forçar uma religiosidade, que você vai se tornar uma pessoa falsa, uma pessoa hipócrita, né? Nós vamos nos tornar falsos e hipócritas, vamos nos tornar aí pessoas arrogantes, prepotentes, que vão acusar todo mundo. Não é isso que Deus quer. Deus quer que nós venhamos a colocar as nossas fraquezas diante dele e falar: Senhor, me ajuda, Senhor, me dá força. Eu não consigo, Senhor, mas Tu podes me ajudar a passar pela porta estreita. E para finalizar, aqui como já foi falado, no capítulo 7, olha só, no capítulo 7, versículo 24, diz aqui, olha só: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Será que nós estamos escutando a Deus? Porque se nós escutarmos a Deus e fizermos a vontade dele, nós seremos uma rocha inabalável. Nós não vamos ser sucumbidos. Jamais, meu irmão.
Por quê? Porque Jesus é a nossa rocha, a palavra de Deus é a nossa rocha. Mas, porém, no entanto, no versículo de número 6 diz assim: e aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia, né? E descendo a chuva, correram os rios e sopraram os ventos, combateram aquela casa e ela caiu, e foi grande a sua queda. Olha só, e aquele que não pratica a palavra de Deus, aquele que não faz a vontade de Deus, escuta, mas não faz, o que é? É uma pessoa insensata. É uma pessoa que edificou a sua casa sobre areia, né? Então, veja bem o que o Senhor está nos ensinando, que nós devemos edificar nossa vida na rocha que é a palavra de Deus, na rocha que é o próprio Jesus Cristo, o verbo da vida. Ai, que coisa tremenda, né, meus irmãos? Agora, quando nós nos baseamos, o que pode ser a nossa casa na areia, ou edificada na areia? É porque eu me baseio na minha casa, no meu emprego, no meu dinheiro, me baseio nos meus bens materiais, me baseio em mim mesmo, porque eu sou o bonzão, eu sou o gostosão, eu posso todas as coisas. Você não pode nada sem Jesus, eu não posso nada sem Jesus. E aqui no versículo de número 28, diz assim: e aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Olha só, meus irmãos, olha só, a multidão se maravilhou porque eles estavam acostumados a ouvir os fariseus. Os fariseus, os doutores da lei, eles falavam, mas não praticavam a palavra de Deus. Eles eram hipócritas, eles estavam vivendo de influência política, eles estavam vivendo, sabe, querendo cobrar grandes impostos das pessoas, né? Queriam o quê? Queriam viver à custa do povo, né? Sempre vivendo das ofertas, querendo ganhar mais do que eles poderiam ter por direito, né? Então nós devemos tomar cuidado. Mas Jesus, ele fala: olha, eu tenho autoridade para te abençoar, viva na minha presença, faça a minha vontade, porque eu sou o Senhor, eu posso todas as coisas na sua vida. Se entregue a mim, porque eu vou fazer da sua vida uma vida bem-aventurada, uma vida abençoada, uma vida alegre. O Senhor nos garante, o Senhor tem vida e vida e abundância para mim e para você. Jesus, ele tem força para que nós possamos sucumbir todas as situações difíceis. Tá certo, meu irmão, minha irmã? Agora, nesse instante, vamos orar pedindo a misericórdia de Deus. Senhor, tenha misericórdia de nós, nos ajuda, Senhor. Nos fortalece, carecemos de Ti profundamente, ó Pai. Ó Senhor, nos ajuda a passar pela porta estreita. Nos ajuda, Senhor, porque nós sabemos que quando praticamos a Sua palavra, quando fazemos a Tua vontade, a porta se torna, Senhor, uma porta que pode nos conduzir à salvação se nós perseverarmos nela. Nos ajuda, Pai. Dá força ao Teu filho e à Tua filha. Dá força, Senhor, meu Pai, para que nós possamos viver para Ti. Em nome de Jesus Cristo. Nos ajuda, Jesus, com o Teu Santo Espírito. Nos fortalece nas armaduras da fé que o Senhor tem nos concedido. Nos dá força para a glória de Deus. Nós Te pedimos, abençoa, Senhor, os enfermos, encarcerados. Visita agora, Senhor, o que está completamente debilitado. Aquele, Senhor, que foi frustrado. Aquele que foi decepcionado. Em nome de Jesus. E que o Senhor esteja levantando nesse instante, perdoando os seus pecados, visitando profundamente essa casa, esse lar. Em nome de Jesus nós Te agradecemos e Te louvamos. Amém. Então, que Deus abençoe e fique com Deus. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitórias nossas vidas. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir?
te abençoe. Que o rosto do Senhor resplandeça sobre ti e tenha a bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua família. E fique na graça e na paz do Eterno. E Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus abençoe a você. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Aleluia, vitória do povo de Deus. Amém e graças a Deus.